Bom, no nosso encontro de hoje nós vamos responder a um questionamento de alguns professores. O questionamento que mais tem sido recebido por nós hoje é sobre o massacre na escola de Realengo, é óbvio. E ainda bem que nós temos recebido esses questionamentos por enquanto, porque daqui a pouco todo mundo vai esquecer, e esquecer principalmente da responsabilidade que todos nós temos sobre isso. Lendo o que saiu no jornal de hoje, algumas declarações feitas pelo próprio Wellington, num determinado ponto diz o seguinte: ele culpa as autoridades escolares por cruzarem os braços diante do problema. Se tivessem descruzado os braços antes, provavelmente o que aconteceu não teria acontecido e eu estaria vivo, todos que eu matei estariam vivos. Bom, isso é claro, né? É uma coisa que eu tenho falado desde o primeiro momento sobre isso. E a maior dificuldade que nós estamos tendo no entendimento disso é quando profissionais, intelectuais, professores, médicos, autoridades começam a levar o problema para o aspecto doença. Na hora que você coloca que o problema que ocorreu com o school killer Wellington na escola de Realengo foi por causa da doença dele, ele tem uma doença psicogênica, ele é um psicopata, é um esquizofrênico, ou seja lá o que for, nós estamos lavando as nossas mãos em relação à nossa culpa em relação a isso. E a culpa é nossa como sociedade, como professores, como dirigentes de escola, como coordenadores. Culpa por quê? Porque simplesmente as pessoas têm neuroses, as pessoas têm tendências psicopáticas, as pessoas têm tendências esquizofrênicas, as tendências existem, as doenças existem, as neuroses existem, mas nós podemos muito bem evitar que essas neuroses aumentem, que essas psicopatias apareçam e tomem conta da pessoa, da mente da pessoa, se nós observarmos, tratarmos, cuidarmos com o cuidado que todos os profissionais ligados à educação têm que ter. Não adianta a gente dizer, é a família quem tem que prestar atenção no filho. Realmente é. Mas se a família não está prestando atenção, ou se a família não tem competência para isso, porque não foi preparada para isso, não foi educada para isso, não estudou para isso, o professor, o coordenador, o dirigente escolar estudou para isso, ele aprendeu isso, então ele tem que ser o primeiro a detectar isso, chamar os pais, encaminhar para um tratamento e, mais importante do que tudo, evitar a todo custo e a cada minuto a ocorrência dentro da escola do processo de bullying, que foi exatamente o processo provocador desse school killer que está aqui e de todos os outros que têm aparecido em todas as escolas do mundo. Então quem produz school killer é o praticante do bullying. E quem contribui para isso, quem colabora com esse praticante do bullying é o professor, o coordenador, o dirigente escolar, que lava as mãos, finge que não está vendo e acha que é besteira um aluno xingar o outro por um apelido, um aluno chamar a atenção do outro ator, um aluno fazer gozação com o outro. Não é não. Cada pequena coisa que se faz na escola, se não se toma devida providência, se não se inibe esse processo, pode trazer muitos males àquela vítima. E esses males começam com uma simples tristeza, falta de vontade de ir para a escola, coisas do gênero. Mas daí em diante pode provocar uma neurose a tal ponto que mesmo ele não sendo esquizofrênico, mesmo não tendo uma tendência psicopática qualquer, ele pode ter problemas. Como acabou de acontecer numa escola em São Paulo, o garoto foi armado com uma faca, o garoto com um comportamento maravilhoso, mas estava sendo perseguido o tempo todo por colegas, ele novo na escola, foi preso, foi chamado para a delegacia do menor infrator, tomado a faca, registrado. E por que ele fez isso? Ele disse, se eu tivesse uma turma, eu não precisaria levar a faca. Eu levei a faca para me defender dos grupos que estavam me ameaçando na escola. E ninguém viu? Ninguém percebeu? Nenhum professor percebeu isso? Percebeu sim, mas fecha os olhos, porque acha que não é da minha competência. A minha competência é estudar ensinar geografia, história, matemática, português, dar a minha aula.
Ou seja, diga logo, eu sou um dador de aula, eu não sou um professor. O professor forma, o professor observa, o professor acompanha o que está acontecendo com o aluno para saber se ele realmente está num estado bom emocional, se vai absorver o que precisa ser absorvido. Não é um simples dador de aula que lava as mãos para tudo que ocorre na sua turma. Você é responsável por uma turma, cada aluno é sua responsabilidade. Se nós fizermos isso, se nós começarmos a treinar a nós mesmos, estou dizendo aos outros, não, treinar a nós mesmos, prestar atenção à nossa competência profissional e estivermos de olho no que ocorre com cada um dos nossos alunos, fazendo com que cada um deles seja um projeto pessoal nosso de desenvolvimento, nós vamos evitar a formação de school killers, óbvio, e vamos evitar o fracasso escolar, muito menos do que o school killer, mas o fracasso escolar. Vamos fazer com que todos os nossos alunos tenham interesse e estejam entusiasmados para aprender. Então, a resposta é simples e rápida, deveria ser rápida, mas não foi. Nós somos os responsáveis pela formação do school killer, sim. Quem formou esse Wellington foram os colegas dele. E alguns desses colegas ainda contaram isso achando graça. Só que se esqueceram que se a sua irmã morreu lá e foi assassinada por ele, é bom ele botar a cabeça no travesseiro e pensar: minha irmã, quem matou minha irmã fui eu, porque eu ajudei a formar um school killer que entrou na escola onde eu já tinha saído, mas minha irmã estava matriculada e ela foi assassinada por ele. Então eu também sou o responsável pelo assassinato da minha irmã. É bom que eles pensem direitinho nisso, porque não são só os professores, são os colegas, é toda uma sociedade que está fechando os olhos para uma realidade.